Você já tentou fugir de algo que sabia que precisava fazer? Jonas tentou. Mas essa não foi uma fuga comum, foi o início de um confronto cósmico. Mas ele não estava fugindo de uma tarefa burocrática ou de uma responsabilidade humana. Ele estava fugindo da presença do Criador, ele estava fugindo de Deus. E o motivo dessa fuga, quando analisado sob a lente da exegese profunda, revela algo chocante sobre a natureza do próprio coração humano. Jonas era um profeta em Israel, um homem escolhido, treinado na palavra e na audição da voz divina. Mas ser escolhido não o tornou imune ao próprio preconceito. Um dia Deus lhe deu uma missão que desafiava sua lógica: ir até Nínive e confrontar a maldade daquela nação. Nínive era a capital do Império Assírio, o maior e mais cruel inimigo de Israel na época, uma potência militar conhecida por sua violência extrema. Era uma cidade mergulhada em maldade estrutural. E, incrivelmente, Deus queria dar a eles uma chance de arrependimento através da voz de Jonas. Mas Jonas não aceitou. Ele não queria ser um instrumento de salvação para seus inimigos. Ele queria o julgamento, não a misericórdia. Ele queria que Nínive fosse varrida do mapa. No coração de Jonas, o perdão divino era algo que os assírios não mereciam receber. Então ele fugiu, embarcou em um navio para Tarsis, o ponto mais distante conhecido, na direção oposta ao chamado de Deus. Jonas pensou que o mar o esconderia, mas ninguém pode fugir de Deus. O Deus que criou os mares não está limitado por fronteiras geográficas. A tempestade foi o seu primeiro mensageiro. O navio estava prestes a ser partido ao meio. No meio do caos, Jonas dormia, mas sua consciência sabia a verdade. Essa tempestade tinha um nome e um propósito. Ele disse aos marinheiros pagãos: joguem-me ao mar. Ele preferia a morte no abismo a obedecer o chamado de Deus em Nínive. Esse era o nível da sua resistência. Ele foi lançado, e o mar, em um instante, silenciou. Mas o abismo não era o fim de Jonas, era sua sala de aula. Deus já havia preparado o instrumento da sua preservação. Nas profundezas onde a luz não chega, um grande peixe engoliu o profeta, não para destruí-lo, mas para guardá-lo até que seu coração se quebrantasse. 3 dias e 3 noites, um tempo profético de morte e ressurreição. Ali, no ventre da criatura, Jonas finalmente parou de fugir e começou a orar. Ele percebeu que a salvação vem do Senhor, e não do nosso mérito ou da nossa vontade. O arrependimento de Jonas começou no escuro para que pudesse brilhar na luz. O peixe o vomitou em terra firme. Jonas estava vivo, mas era um novo homem? Não totalmente. Ele obedeceu, mas seu coração ainda guardava sombras. Ele caminhou por Nínive com uma mensagem curta e direta, sem promessas de amor, apenas o aviso do julgamento iminente. Ele cumpriu o dever, mas sem paixão. E o impossível aconteceu. Do menor ao maior, o povo de Nínive creu em Deus. Eles não precisaram de milagres, apenas da palavra. A cidade inteira se prostrou. Até o rei assírio, o homem mais temido da terra, trocou seus trajes reais por cinzas. Deus viu o arrependimento deles e decidiu suspender o julgamento. Nínive foi poupada. E aqui vemos o paradoxo. O profeta de Deus ficou profundamente irritado com a misericórdia de Deus. Ele preferia ver a destruição dos seus inimigos à sua salvação. A grande lição de Jonas é esta: a misericórdia de Deus não segue a nossa lógica humana de mérito. Ela é escandalosa porque alcança quem nós consideramos indignos. Deus se importa com cada alma. O problema real nunca foi o tamanho do pecado de Nínive, mas a dureza do coração daquele que deveria ser o canal da graça. Jonas somos nós quando queremos Deus apenas para o nosso lado, quando limitamos o amor divino aos nossos próprios critérios de justiça. Jonas é o espelho do nosso egoísmo. A história termina com uma pergunta aberta de Deus para Jonas. E para você? Você aceita que a misericórdia de Deus seja maior que o seu senso de vingança? Você aceita a graça? Se essa explicação teológica transformou sua visão sobre Jonas, inscreva-se aqui. No próximo episódio, veremos o profeta Amós confrontando a injustiça social de uma nação inteira. Prepare-se para descobrir como a fé se traduz em justiça. Amós, o profeta que não se calou diante dos poderosos. Não perca. Sou Alexandre dos Santos. Reflita sobre a profundidade da misericórdia.
coopere com o plano divino e prepare-se para o que virá.